Desde o início dos anos 1900, houve inúmeros desaparecimentos e mortes inexplicáveis em parques nacionais e áreas selvagens. E na ausência de explicações razoáveis, a atenção se voltou para a possibilidade de que esses incidentes possam estar ligados a um grande hominídeo bípede semelhante a um macaco, comumente chamado de pé grande ou Sasquatch. Neste vídeo, vamos examinar uma série de mortes e desaparecimentos não resolvidos que parecem corresponder às características de possíveis ataques de animais ou abduções por uma criatura ainda não identificada. Tranca as portas, apaga as luzes e vamos começar. Paul Fugate. Paul era um naturalista que respondia perguntas dos visitantes, organizava exposições e elaborava guias de trilhas no Monumento Nacional de Chiricahua, no sudoeste do Arizona. Ele era uma figura controversa e anti-autoritária e foi transferido para o Arizona em 1970 devido a problemas com supervisores em seu emprego anterior no Serviço Nacional de Parques. Paul também era conhecido por ter um casamento aberto e já havia se envolvido em vários casos extraconjugais. No entanto, nenhum desses problemas parecia ter qualquer relação com seu desaparecimento, sem deixar rastros em 13 de janeiro de 1980. No momento do seu desaparecimento, ele era o único funcionário permanente de plantão no monumento. Por volta das 2 da tarde, ele saiu do centro de visitantes e foi verificar as trilhas que levavam até Faraway Ridge, uma área de 400 acres recentemente adquirida dentro do monumento. Ele deixou instruções com um funcionário temporário, o único outro membro da equipe presente, para começar a encerrar as operações caso ele não voltasse antes das 4:30 da tarde. Ele não pretendia ficar fora por muito tempo e deixou seu rádio e as chaves no posto dos guarda-parques. Naquele fim de semana, outra funcionária temporária estava hospedada com Paul, e quando ele não voltou naquela noite, ela ficou preocupada e avisou Ted Scott, o superintendente do monumento, e os dois saíram para procurar Paul. No dia seguinte, após não encontrarem nenhum sinal dele, uma equipe de busca e resgate foi acionada. Cada centímetro em um raio de 800 metros do centro de visitantes foi vasculhado, mas nenhuma pista ligada a Paulo foi encontrada. A busca continuou por pouco mais de 2 semanas sem solução. A única pista concreta veio de um conhecido de Paulo, um cara chamado Dick Horton e sua esposa Joy. Eles relataram tê-lo visto na tarde do seu desaparecimento, desmaiado entre 2 homens em uma caminhonete enquanto usava seu uniforme. Sob hipnose, Horton forneceu mais detalhes sobre a caminhonete e os homens, mas essas alegações foram descartadas pois não faziam sentido. Devido à sua vida pessoal complicada, alguns teorizaram que Paulo havia forjado o próprio desaparecimento. Mais tarde, foi revelado que uma de suas namoradas estava grávida. No entanto, uma busca em sua casa indicou que ele havia deixado para trás tudo o que precisaria para começar uma nova vida, incluindo sua caminhonete, carteira e $300 em dinheiro. Também surgiram especulações sobre o envolvimento de sua esposa Dodie, que ainda era casada com Paulo, mas vivia separada dele. Alguns acharam estranho que ela só visitou o monumento 4 dias após o desaparecimento de Paulo. A residência dela nunca foi revistada e ela não foi solicitada a fornecer um álibi. Outras teorias sugeriram que Paulo pode ter sido morto após testemunhar uma negociação ilegal de drogas, já que o monumento era conhecido por ser um refúgio para traficantes de drogas. No entanto, não havia evidências para apoiar essa teoria. O caso ficou sem solução até 1983. Quando foi relatado que Paul havia sido visto vivo em Bend, Oregon. Nesse mesmo ano, o departamento do xerife do Cochise anunciou que Paul havia sido assassinado e que a prisão de mais de uma pessoa era iminente. No entanto, ninguém jamais foi acusado e nada resultou da suposta pista. Ao longo dos anos, várias recompensas foram oferecidas por informações sobre o desaparecimento de Paul, mas nenhuma foi reclamada. Com tão poucas pistas para investigar, muitas pessoas começaram a considerar explicações alternativas para o desaparecimento de Paul. O caso dele parece se alinhar com outros desaparecimentos misteriosos, caracterizados por uma completa ausência de evidências, sem sangue, sem roupas rasgadas e sem rastros de cheiro para os cães farejadores. Essa ausência de pistas apontava para uma possibilidade extraordinária, um encontro com o pé grande. Afinal, o Monumento Nacional é conhecido por suas densas e acidentadas florestas de pedra e sistemas de cavernas, ambientes que poderiam potencialmente esconder criptídeos não identificados. E com muitos relatos de avistamentos do pé grande acontecendo na região, até que se prove o contrário, a teoria do pé grande continua sendo uma possibilidade viável para muitos. Albert Ostman.
A grande maioria dos relatos de encontros com essas criaturas esquivas, grandes, peludas e de aparência humana, avistadas pelos Estados Unidos, envolve apenas observação passiva. Testemunhas que afirmam ter visto essas criaturas normalmente as observam de longe, resultando em imagens borradas, e relatos de contacto físico direto com um pé grande são raros. Mas um caso notável remonta a 1924, quando Albert Ostman alegou que foi fisicamente sequestrado por uma família de Sasquatches e mantido em cativeiro por quase uma semana. Na época, Ostman, um lenhador nascido na Suécia, havia se aventurado em Toba Inlet, na costa da Colômbia Britânica, em frente à ilha de Vancouver, procurando ouro. O que aconteceu com ele durante essa aventura só foi revelado anos depois do evento. Em uma entrevista, Ostman lembrou que um velho índio que ele havia contratado como guia durante sua viagem o alertou sobre algo intrigante naquela região. O guia lhe contou sobre pessoas grandes que viviam nas montanhas, que tinham pelos por todo o corpo, mediam cerca de 2,5 metros de altura, mas não eram animais. Inicialmente, Ostman ignorou a história do guia e continuou sua viagem solitária, até que, por 3 manhãs consecutivas, percebeu que seu acampamento havia sido mexido. Acreditando que estava lidando com um animal problemático, Ostman elaborou um plano para capturar o intruso. Na quarta noite, ele entrou em seu saco de dormir completamente vestido e guardou várias de suas provisões enlatadas dentro dele para evitar que fossem roubadas. No entanto, esse plano falhou quando ele adormeceu, e só acordou ao perceber que havia sido pego e carregado embora dentro de seu saco de dormir. Incapaz de se libertar, ele foi levado subindo e descendo colinas e pela floresta por 3 horas. Eventualmente, ele foi colocado no chão justamente ao amanhecer, e foi então que ele viu seus captores pela primeira vez, uma família de Sasquatches. Ele os descreveu como uma família, um velho, uma senhora idosa e 2 jovens, um menino e uma menina. Ostman contou que o menino e a menina pareciam ter medo do Mi. A senhora idosa não parecia satisfeita com o que o velho tinha trazido para casa, mas o velho estava gesticulando com os braços e contando para todos o que ele tinha em mente. Então, todos eles me deixaram. Ostman compartilhou seu suposto encontro com o Sasquatch no filme de 1927, Bigfoot, Man or Beast, lançado pela American National Enterprises. Ele descreveu como a matriarca de sua família de Sasquatch recolhia comida para as refeições deles, recolhendo punhados de grama, gravetos e várias outras plantas e nozes. Em um certo momento, Ostman pensou em levar a garota Sasquatch, que era mais amigável do que os outros, de volta à civilização, dizendo: "Tenho certeza de que se eu conseguir tirar o velho do caminho, eu poderia facilmente ter trazido essa garota comigo, mas de que adiantaria isso? Eu teria que mantê-la em uma jaula para exibição pública." Ostman contou com seus próprios suprimentos para se sustentar e observou que os Sasquatches não tentaram lhe fazer mal. Ele descreveu como eles se comunicavam por meio de gestos. Após ser mantido por 6 dias pela família, Ostman conseguiu escapar depois que o macho mais velho ficou gravemente doente ao ingerir o conteúdo de sua caixa de rapé. Recolhendo rapidamente seus pertences, ele escapou, disparando um tiro para o alto para assustar a mulher mais velha, que tentou persegui-lo. Em seguida, ele vagou e acampou na floresta até conseguir encontrar o caminho de volta para um local de extração de madeira. Ostman não compartilhou essa história até 1957, quando relatos de avistamentos do Sasquatch começaram a aparecer em jornais de todo o noroeste do Pacífico. Ele foi interrogado pela polícia e até assinou uma declaração solene afirmando a veracidade de seu relato sob juramento, de acordo com a Lei de Provas do Canadá. Até sua morte, em 1975, Ostman continuou contando sua história, nunca vacilando sobre o que acreditava ter acontecido, e especialistas deram crédito a Ostman por fornecer as informações mais detalhadas já registradas sobre as criaturas misteriosas. Mas será que tudo não passou de um sonho vívido, uma farsa, ou Ostman estava realmente dizendo a verdade? O que você acha? Bart Schleyer. Bart Schleyer não era um aventureiro comum. Ele era um cientista com formação que trabalhou no projeto de recuperação do urso pardo no Parque Nacional de Yellowstone durante os anos 80, antes de se mudar para o Alasca. No Alasca, ele se sustentava trabalhando meio período para um taxidermista em Wasilla, guiando caçadas de animais de grande porte e passando meses do outro lado do mar de Bering, na Rússia, onde ajudou a salvar tigres siberianos ameaçados de extinção. Ele era um dos maiores especialistas do mundo em capturar, colocar coleiras de rádio e rastrear grandes felinos. Altamente habilidoso em sua área, Schleyer estava bem ciente dos perigos envolvidos em seu trabalho. Então, quando Bart desapareceu, quando ele sumiu em 4 de setembro, depois de voar para a remota região dos Reed Lakes no território de Yukon, no Canadá, isso levantou sérias preocupações. Bart entendia muito de sobrevivência e estava bem preparado para sua aventura no norte.
tendo embalado seu equipamento em 3 caixas plásticas tipo Action Packer, uma para comida, grande parte enlatada, outra para roupas e uma terceira para equipamentos de acampamento. Ele tinha suprimentos suficientes para durar algumas semanas, uma boa barraca, um saco de dormir quente, bastante equipamento e um barco inflável que ele planejava usar para explorar o maior dos Reed Lake. Mas logo depois que ele montou o acampamento, algo deu terrivelmente errado. Depois que amigos e familiares perderam contacto com Bart, a polícia montada do Canadá foi notificada e investigadores foram enviados para procurá-lo. Eles encontraram o acampamento dele e encontraram evidências de que ele havia feito uma refeição. O restante da comida dele ainda estava nos recipientes, mas o barco dele havia sumido. Mais tarde, eles encontraram o barco no lago a cerca de 800 metros de distância. No entanto, não havia sinal de Bart e eles consideraram a possibilidade de que ele pudesse ter caminhado até a rodovia. Dada a sua boa forma física, isso era plausível. Mas seus amigos e familiares tinham certeza de que, se ele tivesse feito isso, teria ligado para alguém para avisar. Um dos amigos de Bart ficou insatisfeito com a busca limitada realizada pela RCMP e pediu ajuda de um amigo piloto para investigar a situação por conta própria. No acampamento dele, eles descobriram que a barraca de Bart havia sido derrubada e seus equipamentos ainda estavam lá. Ao redor da área, eles encontraram uma mochila, spray contra ursos, um rádio VHF que ele usava para se comunicar com aeronaves e uma faca. No dia seguinte, eles retornaram e concentraram a busca na área onde o barco foi encontrado. Foi então que eles localizaram o arco e as flechas de Bart em uma aljava de couro de veado, encostados em uma árvore, ao lado de uma bolsa estanque, na qual ele, evidentemente, estava sentado. Enquanto os homens ampliavam a busca ao redor do arco e da bolsa onde ele estava sentado, eles encontraram uma máscara facial camuflada com sangue. Nesse momento, eles decidiram que era hora de chamar a polícia montada canadense de volta. Os investigadores fizeram uma descoberta sombria. Junto com peças de roupa e uma câmera, eles encontraram parte de um crânio e vários ossos. Os dentes no crânio permitiram que as autoridades identificassem os restos mortais de Bart. Infelizmente, muito pouco do restante do corpo dele foi encontrado. Essa descoberta imediatamente alimentou especulações de que Bart havia sido morto e devorado por um urso. Amostras de fezes de urso e lobo foram coletadas na área, e embora alguns fragmentos de ossos tenham sido encontrados em algumas das amostras, estranhamente não havia pedaços de tecido das roupas de Bart. Se ele tivesse sido devorado por um urso pardo, haveria uma quantidade significativa de tecido encontrada nas fezes. Outros itens ainda não encontrados na busca levantaram ainda mais dúvidas sobre a teoria do ataque do urso. Os restos humanos foram encontrados em uma área separada de abetos. Os ursos normalmente enterram suas presas no que os biólogos chamam de reserva de alimento. No entanto, os ossos de Bart não estavam guardados em uma reserva de alimento e não havia sinal disso na área. Além disso, não havia indícios de luta e seu chapéu estava completamente intacto. Haveria sinais claros de perturbação no local se Bart tivesse sido atacado por um urso, mas não havia nada. Outras teorias foram consideradas, incluindo a possibilidade de um ataque de lobo, embora tais incidentes sejam extremamente raros e não houvesse nenhuma evidência que apoiasse essa hipótese. Outra possibilidade era que ele pudesse ter morrido de causas naturais, com seu corpo sendo posteriormente devorado por animais. No entanto, isso parecia improvável, considerando a excelente condição física de Bart. O que torna esse caso tão perturbador, e porque muitos apontaram para o pé grande, é que não havia sinais de luta, nenhuma evidência de ataque de predador e nada que indicasse uma explicação convencional. No entanto, um detalhe chamou mais atenção. O crânio dele foi esmagado com uma força que os investigadores descreveram como incrível. O que mais chama a atenção nisso é o contraste. Bart era um homem que capturava predadores antropófagos para ganhar a vida. Ele não era do tipo que entrava em pânico ou era pego de surpresa, e seus amigos e colegas atestavam que ninguém acreditava que Bart poderia ter sido surpreendido por qualquer coisa em ambiente selvagem. A não ser, é claro, que ele tivesse deparado com algo tão assustador que não teve chance de reagir ou se proteger. Vale lembrar que Yukon não é apenas qualquer extensão de natureza selvagem, é uma das regiões mais remotas e menos exploradas da América do Norte, e há muito tempo está associada a avistamentos do Sasquatch, relatados por comunidades indígenas há gerações. A história de Bart, como todos os casos que estamos apresentando, não se encaixa perfeitamente em uma narrativa estabelecida. Não foi um ataque de urso, exposição ao frio ou simplesmente se perder. Seja lá o que aconteceu, ocorreu rapidamente e com uma força que não se compara à de nenhum animal conhecido na região. A completa ausência de qualquer sinal de luta no solo sensível coberto de musgo e a falta de marcas de dentes em seu crânio levaram alguns teóricos, assim como amigos próximos de Bart, a especular que ele pode ter sido levado por algo que não é deste mundo, ou por um predador de ápice não documentado, como o pé grande. Dennis Martin.
Não poderíamos fazer essa lista sem mencionar o desaparecimento intrigante de Dennis Martin, de 6 anos, que sumiu em 4 de junho de 1969 durante uma viagem de acampamento com sua família no Parque Nacional das Grandes Montanhas Fungantes, no Tennessee. A família Martin era de Knoxville, mas todo o Dia dos Pais, Dennis, acompanhado de seu pai, avô e irmão mais velho, visitava o parque por alguns dias. Naquele fim de semana, eles fizeram a trilha de Cades Cove até Russell Field, onde acamparam durante a noite. No dia seguinte, eles seguiram para Spence Field, perto da trilha dos Apalaches, e planejavam passar a noite lá. Mas tudo mudou quando Dennis desapareceu de repente por volta das 4:30 da tarde. Seu pai, William, o viu pela última vez correndo para os arbustos para brincar de esconde-esconde. Dennis estava com seu irmão e algumas outras crianças de uma família que também estava acampando por perto e eles planejavam aparecer de repente e pegar os adultos de surpresa. No entanto, Dennis nunca reapareceu. Após apenas 5 minutos, as outras crianças voltaram para o acampamento. Preocupado com a segurança do filho, William começou a procurá-lo, correndo pela trilha por quase 3 quilômetros antes de parar. Ele não acreditava que seu filho de 6 anos pudesse ter ido muito mais longe sozinho. Pouco depois, os guardas do Serviço Nacional de Parques foram avisados e uma busca foi iniciada. Os esforços envolveram a Guarda Nacional e as Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos, mas nenhum vestígio de Dennis foi encontrado após o seu desaparecimento. Não ajudou o fato de que a investigação foi prejudicada pelo clima. Uma tempestade começou pouco depois que Dennis desapareceu, o que fez os riachos transbordarem e as trilhas serem destruídas. E provavelmente fez com que quaisquer pistas em potencial fossem destruídas. Até 100 pessoas participaram das buscas. E embora pegadas tenham sido encontradas, elas foram descartadas como sendo de um escoteiro, que também estava envolvido no esforço de busca. No entanto, algumas pessoas acreditam que as pegadas poderiam ter pertencido a Dennis. Os rastros levaram até um riacho e então desapareceram. Notavelmente, um dos pés estava descalço, enquanto o outro estava em tênis ou em um sapato Oxford, este último sendo o tipo de sapato que Dennis estava usando quando desapareceu. Os esforços de busca foram interrompidos após 29 de junho e oficialmente encerrados em 14 de setembro. A busca pelo menino de 6 anos desaparecido foi uma das maiores da história do Parque Nacional das Great Smoky Mountains. Após o desaparecimento, William ofereceu uma recompensa de $5.000 por informações que levassem ao paradeiro de seu filho. Em 1985, quase 2 décadas depois do desaparecimento de Dennis, um coletor de ginseng se apresentou e contou às autoridades que acreditava ter visto os restos mortais de um menino em Big Hollow, uma área dentro do parque. Ele disse que na verdade tinha visto os ossos anos antes, mas tinha medo de se apresentar caso fosse processado, já que é ilegal colher ginseng em parques nacionais. Embora os investigadores tenham examinado a área indicada pelo homem, eles não conseguiram localizar nenhum resto humano. Os funcionários do parque acreditam que é mais provável que Dennis tenha se afastado demais do acampamento e sucumbido às intempéries ou à vida selvagem perigosa conhecida por habitar a área. No entanto, muitos apontam para uma explicação diferente. Na época em que Dennis desapareceu, uma família de turistas a quilómetros de distância relatou ter ouvido um grito horrível e visto um homem peludo e de aparência desgrenhada correndo pela floresta com algo vermelho jogado sobre o ombro antes de entrar em um veículo branco e sair em alta velocidade. Dennis estava usando uma camisa vermelha quando desapareceu. Embora o FBI tenha determinado que não havia evidências suficientes para ligar os dois eventos, observando a grande distância entre onde o homem foi visto e onde Dennis desapareceu. A menção de um homem de aparência peluda alimentou uma extensa especulação na internet, que o críptido ou um humano selvagem teria levado a criança, arrancando-o da trilha e viajando para o fundo da floresta com a criança em seus braços, sem deixar nenhuma evidência do sequestro. Porque até hoje, o destino de Dennis permanece desconhecido. E dado a completa falta de evidências que apoiem qualquer outra teoria, será possível que o Pé Grande tenha sido responsável o tempo todo? O que você acha? Danny Philippides. Em Dia de Neve, em fevereiro de 2018, o bombeiro canadense Danny Philippides desapareceu de uma pista de esqui em Nova York e reapareceu misteriosamente 6 dias depois em um aeroporto da Califórnia, sem nenhuma lembrança de como percorreu 800 km pelo país. Agora, você deve estar se perguntando como isso está ligado ao Pé Grande, mas nós vamos te contar. No dia 7 de fevereiro, Danny estava aproveitando o que deveria ser um dia comum nas pistas de esqui. O bombeiro de 49 anos de Toronto tinha viajado para a Whiteface Mountain em Lake Placid, em Nova York, para sua viagem anual de esqui com os colegas de trabalho. Como esquiador experiente, ele aguardava ansiosamente por essa tradição anual. Naquela tarde, a maioria dos seus amigos decidiu encerrar o dia por volta das 2:30 da tarde, devido às condições climáticas que estavam piorando.
No entanto, Danny queria aproveitar mais algumas descidas antes de voltar e disse aos amigos que os encontraria mais tarde. No entanto, quando ele não voltou, a preocupação rapidamente aumentou. Uma busca na área encontrou seus esquis, junto com suas botas, passaporte, identificação e chaves do carro, mas nenhum sinal dele. Uma operação de busca em larga escala foi lançada imediatamente. Mas apesar de a área estar movimentada, ninguém se lembrava de ter visto Danny e a quantidade de neve tornava quase impossível para ele percorrer qualquer distância a pé. Por 6 longos dias, as buscas continuaram sem sucesso. Nenhum vestígio de Danny foi encontrado. Nenhuma pegada, nenhuma peça de roupa e nenhuma evidência de que ele esteve naquela montanha. As autoridades começaram a temer o pior, acreditando que, se ele ainda estivesse na montanha, provavelmente não sobreviveria. Mas então, algo impossível aconteceu. 6 dias após seu desaparecimento, a esposa de Danny recebeu um telefonema. A voz do outro lado estava grogue e confusa, mas ela reconheceu imediatamente. Era seu marido desaparecido. A ligação foi rastreada até uma área de ilegal de carros no Aeroporto Internacional de Sacramento, na Califórnia, a mais de 100 milhas de onde Danny havia desaparecido. As autoridades o encontraram sozinho, ainda vestindo as mesmas roupas de esqui com as quais havia desaparecido. Ele parecia fisicamente ileso, mas estava claramente desorientado e confuso. Quando os investigadores o questionaram sobre seu desaparecimento, ele não tinha nenhuma lembrança de como havia viajado de Nova York até a Califórnia. A única coisa de que ele conseguia se lembrar era de ter sido deixado por uma carreta em algum lugar de Sacramento. Depois disso, ele se lembrava de sentir uma necessidade de cortar o cabelo antes de comprar um iPhone para ligar para sua esposa. Ele não conseguia se lembrar do motorista do caminhão, nem de como era o caminhão. Os investigadores examinaram minuciosamente todos os aspectos de sua história em busca de pistas que pudessem explicar seu desaparecimento e a viagem pelo país. Eles não encontraram nada suspeito, e seus registros médicos não revelaram nenhum histórico de problemas de saúde mental ou psicológicos. Exames físicos não encontraram nenhuma evidência de trauma significativo suficiente para causar uma perda de memória tão extensa. Apelos ao público por informações sobre a jornada de Danny não deram resultado, e o mistério de onde ele esteve continua sem explicação. Totalmente sem solução, até hoje. O caso atraiu bastante atenção de pessoas tentando explicar a jornada impossível de Danny. Alguns sugeriram que ele havia experimentado algum tipo de teletransporte espontânea, sendo sua lembrança do caminhão uma tentativa do cérebro de criar uma explicação lógica para um evento impossível. Outros sugerem que ele foi abduzido por seres extraterrestres, sendo o caminhão que ele lembrava, na verdade, uma nave espacial. O caso continua sendo um dos desaparecimentos e retornos mais intrigantes da história recente. Toda a explicação lógica desmorona quando examinada mais de perto, deixando investigadores e o público se perguntando o que realmente aconteceu durante aqueles 6 dias perdidos. Com isso em mente, somos levados de volta à possibilidade de que Danny tenha sido abduzido pelo Pé Grande ou por alguma outra criatura desconhecida, e a experiência foi tão traumática que apagou de sua memória. Isso pode parecer um exagero, mas em todos os casos que discutimos hoje, sem outras pistas para seguir, pensar fora da caixa pode ser a única maneira de resolver esses mistérios. Embora essa seja definitivamente fora da caixa, ela é chamada de teoria da viagem no tempo do Pé Grande. Alguns sugerem que o Pé Grande pode se mover pela realidade através de portais e linhas do tempo alternativas, o que explica por que as criaturas desaparecem sem deixar rastros físicos ou restos mortais. Existem centenas de histórias e relatos, semelhantes às que mencionamos hoje, que não se encaixam em nenhuma categoria. Agora, se você tivesse me perguntado há 10 anos o que eu achava dessa teoria, eu nunca teria acreditado. Mas, dado o que sabemos sobre o mundo agora, será que realmente está fora de questão pensar que o Pé Grande poderia ser uma criatura mítica interplanetária? O que você acha? Eu recomendo que todos façam uma caminhada na floresta hoje ou amanhã, se puderem, pensando no Pé Grande. Obrigado por assistir e, como sempre, nos vemos na próxima vez.